Hoje nós vamos falar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Jesus nos desafia com esse tema. Se amar na terra já é tão difícil, tão penoso, já é um desafio tão grande, quase uma utopia, encontrar pessoas com quem nos afinamos. Encontrar pessoas que conseguimos amar incondicionalmente. Se na nossa própria família é tão difícil amar de forma verdadeira, imaginem amar os inimigos. Emmanuel traz muito esse tópico sobre amar aos inimigos. Ele traz a importância do reajuste, do recolhimento em oração, do olhar para nosso irmão sem olhos de julgamento. Como fazer, Senhor, se nós, enquanto aqui, encarnados na terra, temos tanta dificuldade de nos doarmos infinitamente, verdadeiramente? Como fazer, se as nossas primeiras reações, pelo primitivismo que ainda vivemos, são de odiar? O duelo, que é um dos primeiros tópicos que vamos tratar na noite de hoje, nos ensina desde os primórdios da humanidade que o homem busca sua honra. O orgulho e a vaidade que envaidece o ser humano e o leva a acreditar que uns são melhores do que os outros. E por acharmos que somos sim melhores do que os outros, temos aquele orgulho. E se alguém nos fere esse orgulho, a ira nasce em nós, brota, e aí nos reconhecemos verdadeiramente. O amor incondicional que o Mestre Jesus nos ensinou ainda não somos capazes de sentir. Muitos de vocês aqui já ouviram falar bastante sobre isso, aqui nessa casa, que nos acolhe, sobre o amor. Se conseguíssemos aprender o antídoto para as nossas dores, seria tão simples. Ama. Está sofrendo? Ama. Alguém te prejudicou? Ama. Mas nós não conseguimos ainda fazer isso. E não devemos nos culpar por isso, mas talvez possamos buscar entender como fazer. Como fazer para amar. O duelo registrado nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que antigamente a honra era um dos motivos do duelo. As pessoas queriam acima de tudo que ganhassem as competições, as batalhas, essas batalhas vis do primitivismo da alma. Então, se entregavam sim ao duelo que levava até a morte. Quantos de nós será? Já estivemos envolvidos em duelos ao longo das várias encarnações pelas quais passamos. Hoje, temos diversos inimigos aqui na Terra, encarnados ao nosso lado, nos rodeando. A decisão por orbitarmos em torno deles ou sairmos desse ciclo vicioso de dor, penúria, mágoa, desesperança, desespero, solidão, é nossa. Se desejas realmente que a sua honra, os seus brios, o seu orgulho ferido seja compensado, então sim, orbitarás em torno daquele irmão que por alguma razão te odeia. Já se perguntou por quê? Será que, por todas as encarnações que passamos na Terra, esse nosso irmão não foi alguém que eu já amei? Vocês devem saber que amor e ódio estão extremamente conectados. Vejam bem. Imaginem alguém que foi um parente seu, talvez um marido, uma esposa, e essa pessoa esteve ligada a você numa encarnação anterior. Mas essa pessoa que você tanto amava e dedicava a sua vida, te traiu. E desse amor nasceu o ódio. Percebe? Como amor e ódio
estão tão conectados. E se você quer se libertar dessa dor, que te leva para as trevas, que não é o que Jesus nos ensinou, que faz com que nasça de nós essa sombra que precisamos vencer, ceda a esses instintos. Mas se você entende que a lei da vida, que a lei de causa e efeito, que a lei das reencarnações sucessivas e a lei do amor que Jesus nos ensinou, diz: ama os vossos inimigos. Deixa pra lá. Por que levar esse sentimento que só faz com que os seus nervos fiquem doentes? André Luiz nos ensina que a pessoa que está com raiva, a pessoa que está com dor, a pessoa que está com vontade de vingança em seu coração, sofre dos nervos. Então o que temos que fazer por ela é orar por ela. Simples assim. Lembram da receita? A receita é o amor. Mas parece impossível esse pedido. Como fazer? Temos muito mais facilidade de odiar do que amar, porque a sociedade assim nos ensina. Imagine que você permite sentir por alguém que te prejudicou compaixão, misericórdia. Que você olha para essa pessoa e não se importa tanto assim com o que ela fez e você pensa: tudo bem. Ela é falha e imperfeita tanto quanto eu, então por que estou julgando? Afinal, Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas então, no ciclo da minha vida, nesse orgulho ferido, nos ensinamentos que eu recebo desde pequena, a honra, o orgulho ferido deve sim estar acima do espírito, em cima da luz. E eu permito que essa treva cresça em mim e passo esta vida e as próximas buscando vingança. Todos nós estamos conectados. O universo nos permite uma conexão espiritual e mental muito profunda. Somos elos de uma mesma corrente. Somos todos irmãos, como Jesus nos ensinou. Então, se há um elo em sofrimento, todos estão. Tudo que eu faço afeta todos. Essa é a energia mental que eu envio àqueles que me rodeiam. Então imagine, se ao invés de odiar, eu amo. O ódio é um alimento terrível para as almas, de encarnados e desencarnados. Ele aflige, ele adoece. Ele traz uma angústia dentro de mim que não consigo entender. A libertação está no amor de Cristo. Nessa paz que só Ele foi capaz de ensinar. Pois Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus não nos ensinou a não retribuir o ódio com o ódio. Como poderia funcionar? O que cura as trevas não é a luz? Quando eu sinto sede, o que cura a sede é a água. Quando eu estou doente com dor, o que cura a dor é a analgesia, o remédio salutar. Então, por que eu acredito que o ódio cura o ódio? O que cura o ódio é o amor. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo dos gentios, extraordinário Paulo, que era Saulo, ele nos dá testemunho do que é viver no ódio. Em uma passagem muito importante, que é a passagem onde Estevão, um dos mártires do cristianismo, é apedrejado a mando de Paulo. Naquele momento em que Estevão está sendo apedrejado, morto, ele olha para os céus, porque os céus se abrem para ele e ele sabe que chegou a hora do seu desencarne. Então Estevão eleva seu pensamento a Deus e os céus se abrem para ele e ele vê Jesus. Ele enxerga Jesus ao lado do Pai e ele fala, ele profere essas palavras. E quando ele diz isso, os algozes que estão apedrejando, que sentiam aquela raiva por ele,
sentem mais raiva ainda e querem realmente matar-lhe. Mas Estevão, representando Jesus ali, diz a eles: Deus, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sim, ele quis reproduzir as palavras de Jesus naquele momento. Imaginem, se nós fôssemos capazes, como Estevão, de receber pedras físicas, verdadeiras, que machucam o nosso corpo físico, que estão matando. E eu devolvo flores de amor, luzes, esperança. E peço ao Pai que perdoe aquelas pessoas que estão me fazendo mal. É uma utopia, um idealismo. É assim que Emmanuel nos traz. Como fazer? Então eu trouxe aqui alguns passos que eu acredito que podemos tentar usar. Porque ainda não somos como Jesus. Ainda não somos como Estevão. Vamos pensar assim. A primeira coisa que preciso fazer para não seguir com esse ódio em meu coração, para perdoar esses meus inimigos, é perdoar. Perdoar verdadeiramente. Perdoar de coração. Como eu posso fazer para perdoar? Quando Jesus nos pediu isso, ele não esperava que amássemos aquela pessoa, que abraçássemos, que a quiséssemos perto de nós. Ele só nos pediu para entender que aquele irmão, tanto quanto eu, está em aprendizado aqui na Terra. Está seguindo a sua trilha evolutiva. Precisa, sim, sofrer e passar por imensas dificuldades, porque só assim ele aprenderá. Ele não conseguirá deixar seu coração livre de dor, de angústia, de penúria, se ele não assim o fizer. Porque ainda somos presos ao materialismo avassalador. Ainda somos presos às preocupações com o que os outros pensam. Ainda somos presos a tudo isso. Isso nos atrapalha. Mas o amor verdadeiro, ele é libertador. E quando você consegue olhar para aquela pessoa e entender que ela é um irmão que não sabe o que faz, como Jesus disse, é libertador. Aquelas algemas que nos prendem à dor são soltas imediatamente. E eu consigo seguir. Eu consigo seguir em paz. Então perdoa. Perdoa. Irmã Dulce, aquela mulher extraordinária, que inspirava amor e bondade. Irmã Dulce doente, pobrezinha, sozinha e lutando totalmente só. Contra tudo e contra todos, pelos pobres dela, como ela mesma dizia. Aquela mulher espetacular. Pedia nas ruas dinheiro, suprimentos pelos seus pobres e caminhava sem desistir. Sofria chacotas, todos tiravam sarro dela. Mas ela não desanimava. Mesmo diante do orgulho avassalador de alguns como ela não desanimava. E um belo dia, irmã Dulce caminhava numa feira, recolhendo, sim, dinheiro para poder alimentar a sua obra de caridade. E ela cruzou com um feirante. E que aquele olhar dela doce, aquele sorriso singelo que ela tinha na face, que representava o seu espírito, a sua alma, transcendendo o corpo físico, porque ela era luz. Ela era luz. Como nós um dia seremos. Irmã Dulce estende a sua mão e pede dinheiro ao feirante pelos seus pobres. E o feirante cospe no rosto dela. Qualquer um de nós reagiria de uma forma muito ruim, não é? Ofendeu, cuspiu, humilhou, mas ela não. Ela limpou o seu rosto, aquele cuspe, e disse para o feirante: isso é para mim. Agora, um dinheirinho para os meus pobres. Isso é saber perdoar. Isso é amar incondicionalmente. São essas pessoas que passaram pela humanidade, que Jesus enviou para nos ajudar, para nos mostrar, para exemplificar o que é o amor verdadeiro que nós devemos seguir. São nelas que devemos nos esmerar. São nelas mulheres como a irmã Dulce,
Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Pessoas inacreditáveis, surpreendentes. O que eles faziam de diferente? Como eu faço para fazer como eles? E quantas encarnações ainda serão necessárias para eu ser daquela maneira? Ainda não sabemos. Precisamos aprender o amor da forma verdadeira que ele é. Conhecemos de uma forma ainda muito material, muito humana. Mas os gregos classificavam o amor em 3 tipos. O amor eros, que é o amor romântico. Aquele que todos nós conhecemos, ou a maioria de nós. Aquele amor que você entrega sua alma a alguém que você ama. Você entrega porque aquela pessoa, ela é mais do que os outros são para você. Ela é impressionante. Ela é surpreendente. Então você entrega. E você acredita que esse amor é o amor que você está buscando. Mas às vezes não entendemos que o amor romântico eros é aquele que está relacionado a uma necessidade nossa. Buscamos no outro a felicidade para mim. Como isso pode funcionar? Nós amamos aquele outro ser romanticamente, incondicionalmente, enquanto ele supre as minhas necessidades. Mas no momento em que eu me caso, aí tudo muda. Porque aí o outro já não tem tanta necessidade de suprir as suas necessidades. Ele quer que a dele seja suprida. E se existir amor verdadeiro, aí sim, estará tudo bem. Se não, não. Porque nós ainda não entendemos que esse amor não é o amor que Jesus nos ensinou. Não é o amor eros. Os gregos classificam o segundo amor em amor filia. É o amor da amizade. Sabe esse que temos pelas pessoas que cruzam o nosso caminho? Esse amor também é um amor bom, mas ainda não é o amor ágape. Que é desse que estamos falando aqui. O amor ágape é o amor divino. Aquele que ainda brilhará em nós quando conseguirmos sim amar independentemente do que o outro fizer. Porque quando alguém me faz algo ou faz algo para alguém que eu amo, essa raiva, esse ódio que eu sinto mostra que eu ainda não amo. Porque se eu amasse, eu não sentiria. É o amor que olha além do corpo, que olha além do ato malévolo, que olha além do julgamento. Esse é o amor verdadeiro. A segunda coisa que precisamos fazer para aprender a amar os nossos inimigos, depois que aprendermos a perdoar, que possivelmente ainda levará um tempo. A segunda coisa é entender que nenhum de nós aqui, encarnados na Terra, nesse estágio evolutivo que estamos, é 100% bom ou 100% ruim. Todos temos traços de virtudes e temos defeitos, todos. Todos somos imperfeitos. Todos estamos seguindo essa jornada evolutiva. Todos estamos aprendendo uns com os outros. Todos estamos ligados pelo destino e pelas faltas que fizemos em outras encarnações e nessas ainda. Todos estamos num grande reajuste porque prejudicamos uns aos outros sempre, sempre e sempre. Tem um livro de André Luiz, de Chico Xavier, que é o último livro da série de André Luiz, e a vida continua. Recomendo. Tem um filme também. Nesse filme, livro e a vida continua, mostra 2 famílias que estão conectadas por encarnações, mais de uma. E que nessas encarnações, o quanto um deve para o outro, o quanto um machuca o outro, o quanto um prejudica o outro, e que vão nascer novamente na Terra para novo reajuste. E nós recebemos infinitamente oportunidades de nos acertarmos com as pessoas que estão ao nosso lado. Então precisamos sair vitoriosos. Então lembre, quando alguém o magoar, lembre que essa pessoa não é nem 100% bom, nem 100% ruim. Ela tem traços de amor. Quero trazer também um exemplo muito atual. Eu não sei se vocês viram um vídeo que circula na internet, mas é um caso muito famoso, que é o assassino de Green River,
Já ouviram essa história? Acho que é o assassino de Green River. Nesse vídeo, ele é um psicopata que matou muitos jovens. Muita gente ele matou. E aí conseguiram pegar, é o Gary Highway, o nome dele. Pegaram ele. E no julgamento dele estão as famílias das vítimas. As famílias estão ali e estão com tanto ódio em seus corações, o que é natural para nós entendemos esse sentimento. Elas sentem raiva porque ele matou as pessoas amadas daquelas famílias. E elas estão acusando ele, xingando ele, brigando com ele. Elas pegam o microfone e brigam com ele, falam um monte de coisas horríveis para ele. Mas Gary é um psicopata, que é alguém que não sente empatia, zero de empatia. Ele não é capaz de entender a dor, o sofrimento do outro. Ele não tem essa capacidade. Por isso ele faz o que faz. É um espírito doente, muito doente, mas é um irmão nosso. E naquele momento de comoção, de dor, onde aquele tribunal está repleto daquelas nuvens de terror pestilentas, dos nossos pensamentos de ódio e rancor, um homem extremamente especial pega o microfone e diz a ele: eu perdoo você. Você matou meu filho, mas eu perdoo você. Eu não entendo, mas eu perdoo. Aquele homem tirou daquele psicopata uma lágrima. Alguém que não consegue ter essa capacidade de sentir, pelo menos não da forma como nós sentimos. Percebe? Ele devolveu o ódio com o amor. E talvez ele tenha salvado aquela alma. Talvez ele tenha dado uma chance dele se transformar, dele entender o que ele fez, dele mudar. Essa é a beleza que Jesus nos ensinou. Mas como pode um pai perdoar um assassino? Pois é. Como pode um pai perdoar um assassino? Recomendo então o terceiro passo. Quem sabe, se nós pudéssemos imaginar a dor que sente aquele que me feriu. A culpa. Quando eu cometo algum erro, eu não sinto culpa. Quando eu faço algo que eu acho que eu não devia, que eu tenho aquela censura interna em mim dizendo: você não devia, você não devia. O nosso anjo da guarda, o nosso anjo guardião, ou eu mesmo, porque eu tenho a consciência divina em mim, eu sei quais são as leis divinas. E quando eu as quebro, eu sofro. Então, naquele momento, aquela pessoa que fez algo que ela não devia, está sofrendo. A culpa que ela sente talvez já seja a sua maior e pior companheira. O meu ódio de nada vai adiantar. E se eu conseguir pensar que a dor que ele sente já é tão pungente, tão grande, que a minha dor talvez seja até menor, eu consigo também me libertar. Não é mesmo? E aí a minha outra recomendação para que eu consiga amar o inimigo é não travar um duelo com ele, é não tentar derrotá-lo. É não pensar assim: ah, eu vou conseguir vencer, eu vou mostrar para ele. Não. Faça um quinto passo de orar por esse meu irmão, porque ele está em sofrimento, tanto quanto eu. Ao invés de mandar as pedras, eu mando as flores, que Estevão me ensinou. O amor, a luz. Eu imagino esse meu irmão se inundando de luz. E se eu orar por ele todos os dias, todas as minhas orações, em todos os momentos que eu fraquejar, eu realmente conseguirei, em algum momento, amar esse meu irmão. Então esse seria mais um passo muito importante para aprender a amar os inimigos. Sairemos daqui hoje refletindo sobre tudo isso. E o que mais importa, na verdade, é o quanto essa mensagem de Cristo cala em nosso coração. O quanto eu consigo acreditar em tudo isso. O quanto eu estou pronto. O quanto eu posso me abrir para Jesus. O quanto eu posso deixar de lado esses sentimentos que me puxam para a terra, porque eu quero me levar a Deus, me levar a Jesus. Jesus disse: o reino do meu Pai não é deste mundo. Não queremos atingir o reino de Deus? Será que estamos fazendo certo? Por que me perco em pensamentos de dor e angústia quando eu posso cobri-los com alegria? É só olhar à minha volta.
e ver quanta tristeza há em torno de mim. Às vezes tenho tantas coisas boas em minha vida e não reconheço. Francisco de Assis nos ensinou isso. Ele amava a natureza. Ele conversava com as árvores. Ele profetizava perante as árvores. Francisco de Assis nos ensinou isso. E ele era luz pura. Como quem queremos ser? Como essas pessoas odiosas que todo mundo detesta, que todo mundo fala mal, que vemos na mídia. Ou como Francisco de Assis, ou como Jesus, ou como Chico Xavier. Aquele homem humilde e simples, que sofria tanto e dava a sua vida pelos outros. Nunca pensou em si, só nos outros. A todas essas pessoas especiais, e estamos, lógico, citando exemplos aqui memoráveis, extraordinários, mas pense em alguém que você conhece, próximo a você, que quando você chega perto dessa pessoa, ela é luz pura. É uma pessoa que perdoa com a maior facilidade, que não tem raiva de ninguém, que diz pra você, tadinho. Já imaginou? Se você fosse capaz de olhar para o outro sem guardar raiva, mágoa, qualquer tipo de coisa que finque o seu coração com espinhos, porque nós queremos flores e luz. É isso que nós queremos. E essa energia extraordinária que está aqui em torno de nós, que precisa ser mantida, que precisa penetrar em nossos corações e verdadeiramente nos ajudar. Porque a hora que essa luz adentrar em nós, impregnar nossas almas, sairemos daqui e usaremos essa luz para combater as trevas. Nós combateremos. Só exemplificando o amor. Enquanto todos querem se vingar, enquanto todos têm orgulho ferido, desmedido, desnecessário, eu vibro luz. Eu tento mudar o panorama, porque foi assim que Jesus me ensinou. E para encerrar, eu não poderia deixar de citar aqui o meu ídolo, que vocês já sabem, não é? Paulo. Paulo de Tarso. Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele homem extraordinário. E eu gosto muito dele, porque Paulo se transformou. Ele era um homem que julgava os outros, mas Jesus apareceu para ele e o converteu. E ele se transformou aqui, na terra, enquanto encarnado. Por isso gosto tanto dele, porque eu acho que ele é um exemplo a ser seguido. E Paulo também sofria, também de vez em quando desanimava, também sentia que não tinha saída, passava fome, passava frio, dormia ao relento sobre a pedra dura do chão. Havia assassinado seu futuro genro Estevão, havia perdido a sua noiva querida Abigail, que ele tanto amava. Abigail, que também era temente a Deus e tinha tanta fé. E Paulo, num dia de desespero, depois de passar por várias cidades, muitas vezes sofrendo deboches pelos que o ouviam, se recolheu em oração antes de dormir. E na hora que ele se deitou para dormir, ele sonhou com sua noiva, Abigail. Abigail o visitou e o ajudou. Eu trouxe a passagem aqui para vocês, para a gente seguir o exemplo dele. Vejam só. Paulo pergunta a Abigail: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Então Paulo de Tarso nos ensina que o remédio para todos os nossos males é: ama, trabalha, espera, perdoa. 4 palavras extremamente simples, que se nós pudermos aplicar na nossa vida diária, nada nos faltará. O pão dos céus estará na nossa mão e poderemos sim nos alimentar do conhecimento, da esperança,
da fé. Poderemos sim sentir que somos deuses, como Jesus disse. Poderemos acreditar que nada pode contra mim, porque Deus é por mim, então nada pode contra mim. Então, nesse estímulo de Paulo, ama, trabalha, espera, perdoa. Convido a todos para a nossa oração de encerramento.